Depois de todo aquele episódio que aconteceu com o Mehmet, a Yasmin ela já surge desolada em uma sala de espera. E aí, logo em seguida, o Cem chega até o local acompanhado do seu assistente, o Ibrahim, que já o tinha informado sobre a situação e ele pergunta quem era a moça em questão. E aí, quando ele olha para ver de quem se tratava, o Ibrahim já começa a informá-lo de que ela trabalhava para a produtora de eventos e que o nome dela era Yasmin. Cem ainda saber se a situação já está resolvida, mas Ibrahim nega. Ele informa que a moça insiste em chamar a polícia. O executivo então diz que isso não pode acontecer, afinal de contas havia um grande número de repórteres ali no local e isso não seria nada bom para a imagem da Marim Marim. Mas Ibrahim fala que já explicou tudo isso para Yasmin, porém ela é teimosa. Depois de pensar um minutinho, Cem pergunta se as câmeras daquele lugar estavam funcionando e o funcionário confirma. Cem então vai até a sala aonde Yasmin estava e ele pede para que as camareiras e os seguranças que a acompanhavam os deixassem a sós. Ele se apresenta a ela, ele informa que ele é o vice-presidente da Marim Marim e até então Yasmin tenta se manter controlada, mas quando ela menos espera, Cem afirma que talvez o que tenha acontecido tenha sido simplesmente um mal-entendido e que talvez ela tenha exagerado. Ela então, desacreditada, repete o que ela acabou de escutar. Cem segue falando com ela, pedindo desculpas pelo amigo, afirmando que aquilo acontece e que não se devem aumentar os fatos. Incrédula com o que estava escutando, a Yasmin o pergunta se é normal aquele homem a levar para um quarto e que ela deve simplesmente esquecer tudo isso. Ela afirma que isso não vai acontecer e fará uma denúncia contra Mehmet. Cem pensa em algo para tentar resolver, mas ele tem a coragem de perguntar a Yasmin quanto de dinheiro ela queria para esquecer tudo aquilo e que ele pagaria o quanto ela quisesse para fingir que nada tinha acontecido ali. Nesse momento, ele já começa a preparar o talão de cheque e a caneta, mas a Yasmin permanece cada vez mais indignada com tudo aquilo. E aí, nesse meio tempo, Cem começa a oferecer quantias de dinheiro. Então, ele começa oferecendo ali 30 mil, ela permanece em silêncio ainda sem acreditar no que ela estava ouvindo, e aí ele começa a aumentar a oferta até que ele chega em 50 mil. Ele questiona se é o suficiente, mas Yasmin ela fica extremamente ofendida com tudo aquilo, então a sua única reação é simplesmente dar uma bufetada no rosto de Cem. Ela afirma que ele é um homem nojento e que acha que tudo se resolve com dinheiro e que ninguém tem a dignidade e respeito. Ela ainda continua, afirmando que Mehmet estava muito bêbado, mas que Cem estava sóbrio e que isso o tornava 10 mil vezes mais canalha e desprezível do que Mehmet. Ela sai da sala e o deixa sozinho. Cem vai direto até um velho amigo, Ekber, um confidente. Ele explica tudo o que aconteceu. O homem diz que Yasmin foi corajosa e demonstra estar do lado dela. Cem afirma que só fez isso porque sabia que haviam câmeras e que aquilo seria uma ótima prova no tribunal. Ela ganharia muito mais do que ele ofereceu, já que a Marim Marim era uma grande empresa, uma mina de ouro. Mas Ekber ouve tudo e fica desacreditado do que o velho amigo está dizendo. Yasmin chega em casa acabada, chora muito e questiona a Deus o porquê ter uma vida digna e honrada seja assim tão difícil. Voltando à cena de Cem com o seu conselheiro, Ekber questiona a Cem se ele realmente acha que a moça é uma oportunista. Cem informa que a Yasmin já deveria estar com uma petição naquele momento. E Ekber afirma que Cem pode estar enganado, que ainda existem pessoas dignas e que Yasmin pode ser uma delas. Cem se mantém firme e fala que eles voltarão a se falar quando ela começar o processo. Já no dia seguinte, Yasmin ouve a sua campainha tocar. Ela pensa que é Shirin quem está chegando, mas se surpreende quando vê Ibrahim. Ele foi até lá intimidá-la, mas ao perguntar se ela iria processar a empresa, Yasmin afirma que ela não tem como processar uma empresa como a Marim Marim. Afinal de contas, ela sabia o que aconteceria se isso fosse feito, e que no final ela ainda seria culpada. Porque é assim que funciona. O lado mais poderoso sempre vence. Enquanto isso, Cem foi até o apartamento de Mehmet. E enquanto eles tomam café, Mehmet começa dizendo para ter cuidado com as mulheres. Afinal, eles são executivos de alto padrão,
alvos fáceis. Jem o interrompe, pedindo para que ele conte a sua versão do ocorrido. E Mehmet então diz que não quer falar sobre isso de novo, mas o vice-diretor lembra que ela ainda pode processá-los, já que ela recusou os 50 mil que ele ofereceu. Mehmet fica incrédulo ao ouvir isso e dá seguimento, dizendo que acha que ela armou para ele porque ela ficou em cima dele a noite inteira. Ele ainda afirma que não suspeitou de nada, mas Jem questiona o porquê eles foram para o quarto. Mehmet diz que foi ideia de Yasemin e Jem afirma que ele foi um idiota de ter caído nessa conversa. Nesse momento, o celular de Jem toca. Ibrahim o informa sobre tudo o que Yasemin falou, mas Jem ainda diz que eles não podem confiar no que ela fala. Ele ainda confirma se o homem excluiu todas as gravações das câmeras do hotel. Ibrahim confirma, mas diz que ele viu as gravações para o caso dela os processar. Ele afirma que a história de Mehmet não é verdadeira, porque ela sai do hotel e volta um bom tempo depois. Ou seja, ela não havia ficado no evento a maior parte da noite. Ibrahim encerra pedindo para que Jem vá até a sua sala ver as imagens para que ele saiba o que realmente aconteceu naquela noite. Jem desliga o telefone e, finalmente, ele percebe o que estava acontecendo. Mehmet vai até ele e ainda tenta manter a sua versão, mas Jem diz que a viu chegando e a ajudou, porque ela quase caiu na entrada. Mehmet diz que está falando a verdade, mas Jem acaba perdendo a paciência e pede para que Mehmet pare de mentir. Ainda o pergunta como eles irão resolver tudo isso. Mehmet então implora para que tudo fique entre eles, que ele só fez tudo aquilo porque estava muito bêbado. Jem concorda em não contar a ninguém, mas exige que ele se desculpe com Yasemin. Depois que Jem sai do apartamento, Mehmet afirma que não fará o que Jem quer. Voltando à casa de Yasemin, ela já está com Shirin e conta à amiga que ela não processaria a empresa. Afinal de contas, eles são homens poderosos e ela teme pelo que eles poderiam fazer com ela, com o irmão e até com a própria Shirin. A amiga então lembra que se a senhora Serpil descobrisse tudo o que aconteceu, ainda demitiria Yasemin. Ela ainda relembra a proposta indecente que Gemma fez. Quando ela diz que ele ofereceu 50 mil para que ela ficasse calada, Shirin fala que ela deveria ter aceitado. Afinal, esse dinheiro seria o suficiente para pagar a cirurgia de Murat. Mas Yasemin fica chocada ao ouvir o que a amiga dizia. Ela afirma que ela é um ser humano, mas que ela não estava à venda. Afinal de contas, ela trabalha muito, justamente para que os outros não possam ferir a sua dignidade. Jem volta ao seu conselheiro para dizer que ele estava certo sobre Yasemin. Ekber pergunta se ele pedirá desculpas a Yasemin. Ele não poupa o amigo e lhe faz refletir sobre o que ele fez aquela noite. Shirin e Yasemin continuam discutindo. Afinal, Shirin continua dizendo que ela deveria ter aceito a proposta de Jem, porque ao menos eles pagariam por ter assediado. Yasemin diz que não está à venda. Shirin fica emocionada e diz à amiga que está com medo, porque elas são sozinhas. Não tem a quem recorrer quando precisam de qualquer coisa, e ela desaba. Yasemin tenta acalmar a amiga, afirmando que elas têm uma a outra. Elas se desculpam e se apoiam. Yasemin então vai em busca de Murat. Ela leva o garoto para passear, oferece algodão doce e se surpreende quando o próprio Murat quer ir comprar o algodão doce. Murat é a fonte de alegria de Yasemin. Voltando à empresa, Jem já está na sala de Ibrahim, vendo as filmagens daquela noite. Ele fica horrorizado ao ver o que realmente aconteceu na noite anterior. Ao ver Mehmet chegando, ele simplesmente não aguenta, parte para cima do homem e exige que ele pare de mentir.